Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Eu vou retomar um assunto da semana passada, que teve a Assembleia Geral da ONU, e nós vamos conversar sobre qual o motivo que levou países europeus como Reino Unido e França a reconhecer o Estado da Palestina. Presta atenção que isso é um assunto muito complexo, tá? Não cabe, e aliás, tudo que entra no noticiário internacional no Brasil entra na régua isma isto, e não é o caso, tá? Eu acho que é um dos assuntos mais complexos de geopolítica, tá? Mas antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E vamos lá. Por que é que eu trouxe esse assunto para o canal? Porque eu acho que ele é um assunto muito complexo, ele foi colocado na imprensa brasileira de uma forma muito errada, eu vi pouquíssimas pessoas no X falando sobre a real de como é e por que esse assunto ele deve ser tratado, como ele deve ser tratado, é uma das questões de geopolíticas que não existe solução nem a curto, nem a médio e quem sabe a longuíssimo prazo, e fala-se como surgiu a rivalidade entre o Hamas e o Fatah. Fatah também tá, acho que tem um mapa aqui, deixa eu ver, tem um mapa aqui, exatamente, o Fatah está aqui, a Cisjordânia, né? E aqui está a faixa de Gaza, e aqui está Israel. Bom, vamos voltar aqui. Israel está em guerra com Hamas depois dos ataques de integrantes do grupo islâmico em território israelense em 7 de outubro, que deixaram mais de 7.300 mortos. Forças israelenses têm bombardeado incessantemente a faixa de Gaza, território controlado pelo Hamas, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, causando a morte de mais de 1.900. O alcance da resposta militar de Israel desencadeou uma onda de manifestação em defesa dos palestinos, especialmente no Oriente Médio. Mas as principais facções políticas que representam este povo estão em conflito há décadas, o que tem dificultado alcançar seus objetivos centrais com a obtenção de um Estado próprio, ou seja, é o que todo mundo aqui defende, né, o Estado da Palestina junto com o Estado de Israel. A rivalidade entre os principais, o Hamas e o Fatah, principal rival político interno do grupo, lutaram nas ruas de faixa de Gaza. Eu assisti, eu já comentei isso em alguns vídeos aqui no Vida Europa, enquanto eu estava fazendo meu mestrado na Universidade de Bruxelas, eu vi um documentário sobre a faixa de Gaza, era em 2002, 2003, e na época era sobre os homens-bombas, né, que eram treinados para fazer atentados em Israel. Isso foi em 2002, 2003, e 2007 o Hamas efetivamente expulsou o Fatah e assumiu o controle da faixa de Gaza. É o que está aqui falando, o conflito entre Hamas e Fatah aconteceu após a última eleição para o Conselho Nacional Palestino em 2006. Eles eram os principais dois grupos que disputavam as cadeiras legislativas na época. As eleições eram acompanhadas por diversos observadores internacionais e foram consideradas limpas e democráticas pelo The Carter Center, instituto do ex-presidente americano Jimmy Carter, e pela delegação da União Europeia. A vitória do Hamas, que é considerado um grupo terrorista, considerado não, essa palavra aqui não é a palavra certa, é um grupo terrorista, não foi aceita por Israel e pela União Europeia, que financia parte da Organização da Palestina. Aí começou, né, 2006, aí fala da origem, o Hamas é o maior entre os vários grupos islâmicos palestinos e seu nome é acrônimo árabe para o Movimento da Resistência Islâmica. A sua origem remonta da primeira intifada, o levante palestino de 1987 contra a ocupação israelense. O grupo surgiu como um braço palestino da Irmandade Muçulmana que está no Egito. Aí, mais uma vez, como eu já expliquei para vocês no começo desse vídeo, é um assunto muito complexo que envolve vários, vamos dizer assim, componentes político, geopolítico e vários grupos muçulmanos, né?
O Fatah, por sua vez, é um grupo secular e o maior grupo dentro da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, principal representante dos palestinos para a criação do Estado da Palestina. A OLP é uma organização política militar laica formada em 1964 por diversos grupos políticos, incluindo o Fatah, para representar o povo palestino, que desde a criação do Estado de Israel em 1948 não tinha conseguido participar ativamente das discussões sobre seu destino. Explica o historiador. Aí, esse é do texto. Vamos ver esse aqui, que é o Yasser Arafat, que foi o líder da OLP até 2004. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí, desde então, o Hamas, esse daqui também foi foto histórica de 1993, marca o aperto de mão entre líderes, Rabin à esquerda e Yasser Arafat com mediação do presidente americano. Acreditava-se nesse momento de que finalmente haveria um Estado da Palestina e Israel, mas isso não aconteceu. Depois houveram vários desdobramentos. Aí começa aqui, né? Em 94, Rabin e Arafat foram premiados com o Nobel da Paz. Em 94, um homem-bomba de Hamas lançou um ataque suicida em Jerusalém, matando 13 civis israelenses. Em 95, Rabin foi assassinado por um israelense de extrema-direita. E aí levou-se até a situação que chegou hoje, né? Esse é um outro texto que fala o reconhecimento do Estado da Palestina no Reino Unido e França nas Nações Unidas representa um momento histórico no conflito centenário entre israelenses e palestinos. E aí vocês vão perguntar, mas como é possível dois países europeus quererem, né, porque na verdade isso é um movimento político, porque na prática não vai mudar muita coisa, né? Israel segue atacando a faixa de Gaza, praticamente tirou toda ou acabou com a liderança ou dissipou, vamos dizer assim, a liderança do Hamas, mas a razão pela qual que os países europeus resolveram reconhecer o Estado da Palestina é para ter uma proteção em cima da população civil da faixa de Gaza, que é utilizada como escudo humano pelo Hamas. Bom, aí aqui, né, a decisão francesa é uma aposta diplomática, revela que as principais potências europeias consideram que o conflito chegou a um ponto que exige uma ação sem precedentes. Diante da catástrofe em Gaza, quando é catástrofe a gente fala da população civil. Ao considerar Israel e Hamas, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o direito deve prevalecer sobre a força. É uma tentativa política, mas o grande problema nessa história toda é o que a gente vai ler no próximo texto, é que o que deveria se acontecer, né? Deveria-se o Netanyahu mudar a sua política, né? E tentar uma negociação, mas o Hamas, que é um grupo terrorista, deveria sair daí e colocar, quem sabe, um grupo do Fatah ou um grupo que não fosse o Hamas, que controla a mão de ferro na faixa de Gaza. Isso daí seria, aí está aqui, né? A administração do presidente Donald Trump mantém o apoio do Israel, rejeita a iniciativa europeia e puniu o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Ele foi impedido de participar da conferência da ONU em Nova York e teve que falar por videoconferência. É difícil, né? Não tendo o apoio dos Estados Unidos também fica bastante problemático. Esse daqui é da imprensa alemã, Tagesschau, a gente vai pedir para traduzir para o português, na esperança que não traduza mal, às vezes traduz bem, às vezes traduz mal. Expectativas são altas. Hoje o primeiro-ministro, né, 29/9, hoje o primeiro-ministro israelense Netanyahu se encontrará novamente com o presidente dos Estados Unidos. As expectativas em Israel são altas e divididas. Parentes dos reféns, vale lembrar que ainda há reféns na faixa de Gaza, tá? Aqueles reféns ainda do ataque de 7 de outubro, né, que uma parte, infelizmente, faleceu, outros eles entregam a conta-gotas, né, no estado de saúde e tanto físico e mental deplorável, né,
Já é o quarto encontro entre Netanyahu e Trump, desde que este último assumiu o cargo em janeiro. Nenhum outro chefe de Estado esteve com o presidente dos Estados Unidos com tanta frequência esse ano. E, mais uma vez, expectativas são extremamente altas, embora existam expectativas muito diferentes em Israel. Os especialistas, como o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Eya Ulata, espero que eu tenha pronunciando certo, percebem que a estreita relação entre Netanyahu e Trump parece estar percebendo seus primeiros arranhões. Parentes dos reféns apoiam o plano de Trump. Donald Trump quer acabar com a guerra de Gaza, e por isso que ele apresentou seu plano de 21 pontos a toda uma série de chefes de estados árabes à margem da Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na semana passada em Nova York. De acordo com os relatos da mídia, o plano prevê a libertação imediata de todos os reféns restantes em troca de centenas de prisioneiros palestinos. Isso é normal, já vem acontecendo já faz bastante tempo. O exército israelense deve se retirar da faixa costeira isolada. A faixa de Gaza será governada por um governo de transição. Presta atenção que isso é uma informação importante, fundamental, para que se possa acabar a guerra aí. E o Hamas, presta atenção, o Hamas é uma organização terrorista, ponto final. Tem aquela história, né, parte da imprensa brasileira fala, o Ministério da Saúde de Gaza, esqueça, o Hamas é um grupo terrorista. Esse é um ponto importante, a gente tem que dizer. O Hamas, portanto, não desempenharia mais esse papel. Um plano que é apoiado, sobretudo, pelos familiares dos reféns. Royen Oyel, irmã de Alon Oyel, que está nas mãos do Hamas há mais de 700 dias, faz uma exigência. O plano que é apoiado sobretudo pelos familiares dos israelenses, Royan Oel, irmão do Alon Oyel, que está nas mãos do Hamas há mais de 700 dias, faz uma exigência clara ao primeiro-ministro Netanyahu: não volte dos Estados Unidos sem as palavras, eu trouxe Alon para casa, eu trouxe todo mundo para casa, agora é o momento que você pode mostrar que é um líder. Linhas duras israelenses temem a administração palestina. De qualquer forma, o presidente dos Estados Unidos está confiante, antes da reunião com Netanyahu, que será capaz de acabar com a guerra em Gaza. Bom, ele disse também que ia acabar com a guerra na Ucrânia, até agora não acabou, né? Em uma mensagem em sua plataforma Truth Social, disse que havia uma chance real de algo grande acontecer no Oriente Médio. Será? Seria bom. Uma avaliação que as linhas duras do governo israelense não compartilham de forma alguma. Eles temem que a autoridade palestina de Mahmoud Abbas possa administrar a faixa de Gaza no futuro. Aí eu não sei falar esse nome, eu vou lá, Kreuzer, um colaborador próximo do ministro da Segurança Nacional da extrema-direita, Itamar Ben-Gvir. Essa é uma ideia sinistra. Ele diz ao canal Kan: a segurança dos cidadãos do Estado de Israel só pode ser mantida se aplicarmos a soberania sobre todo território da faixa de Gaza, se não a faixa de Gaza por entregue à organização terrorista em Ramallah, com o preço dos eventos de 7 de outubro, como previsto neste perigoso plano. Fim da guerra sem esmagar o Hamas, esqueça. E aí eu já começo dizendo aqui. Acho que o Estado da Palestina, ele deve existir, sim, mas, presta atenção, sem o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. Isso é muito importante dizer. Outro ponto muito importante dizer: o governo israelita tem o seu direito de defesa, sem sombra de dúvidas. Existiu aqui algumas discussões falando que até que ponto Israel não conseguiu, através do seu serviço secreto, detectar um tipo de ação terrorista dessa magnitude, porque esse é um tipo de coisa que se demora muitos meses para se organizar. Bom, para nós concluirmos, né, o presidente do parlamento, Amir Ohana, fez uma comparação histórica no canal 12, isso lá da televisão israelense. Não avançaremos para o último combatente do Hamas. Eu não acho que isso seja possível. O último nazista nunca foi alcançado mais de 80 anos após a Segunda Guerra Mundial. Ainda existem neonazistas no mundo, mas não há mais nazistas governando na Alemanha, disse Ohana. Temos que conseguir isso na faixa de Gaza. Bom, para a gente concluir este vídeo, olha, gente, como eu comecei falando que é um dos conflitos mais
sem solução e continua sem solução, eu acho que a iniciativa ela não é ruim. A iniciativa vislumbrando a população civil da faixa de Gaza. Presta atenção, Hamas é um grupo terrorista. Prestou atenção? Gravou essa imagem? Gravou essa imagem? Gravou essa frase? É importante. Eu, particularmente, acho que isso não vai dar em nada, tá? Como eu já disse, é um conflito que é sem solução, a curto e médio prazo, quem sabe a longuíssimo prazo. E para concluir esse vídeo, nem a Áustria nem a Alemanha apoiam o Estado da Palestina por questões históricas, né? E é isso, tá? Eu quis trazer esse assunto, eu sei que é um assunto muito complexo, muito difícil, mas eu quis trazer esse assunto porque eu achei que a imprensa brasileira, como sempre, não consegue, por questões ideológicas, falar desse assunto, como ele deve ser tratado. Eu, mais uma vez, seria bom que houvesse o fim dessa guerra, mas, mais uma vez, em outras palavras, que o Hamas saísse da faixa de Gaza e se instalasse um governo palestino visando a população da Palestina, que todos os reféns do Hamas, ainda desse ataque de 7 de outubro, forem devolvidos às suas famílias em Israel. Isso são coisas que aparentemente parecem simples, mas que infelizmente, na minha opinião, baseada em tudo que eu vejo, e olha que eu não sou especializada em Oriente Médio, eu acho muito difícil de acontecer. Tá certo? Se você escuta histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Obrigada.